Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês nesta quinta-feira com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Pacotão de reforço chegando no Flamengo. O Flamengo segue firme e forte, né? Perdendo alguns jogadores, é verdade, perdeu o Gerson, perdeu o Erle, mas tem baita jogadores, baita reforços chegando no Mengão. Então, se você é novo, puder nos ajudar, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Também os donos da bola do Rio de Janeiro trazendo as últimas novidades, reforço de peso. Emerson Rogel aí, ex-jogador da seleção brasileira, já atuou aí com a camisa da Malerinha chegando no Flamengo. Então deixe seu like, se inscreva, link na descrição desse vídeo do canal da ESPN Brasil e também dos donos da bola do Rio de Janeiro. Vitória e a virada em cima do Red Bull Bragantino. O Pedro Henrique Torre está aqui com a gente também ao vivo para contar a história do jogo e para contar todas as outras histórias que permeiam o Flamengo até a gente poder falar do campo e bola, hein, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um beijo para as duas Maris, né? Um abraço a todos que acompanham a gente neste Sport Center. Pois é, jogo importante. Ontem a gente até falava, né? Parece que tem um jogo. Teve um jogo e parece que teve um jogo. Porque tem muita coisa acontecendo, o Flamengo resolvendo abrir os cofres aí para contratar bastante gente. Então temos as informações que chegam especialmente lá de fora. Agora até os nossos companheiros da ESPN Internacional confirmaram aqui que o Flamengo está bem próximo de ter a contratação do Samuel Lino. 25 anos, atacante que está no Atlético de Madrid, já até passou pelo Flamengo, enfim, ali nas categorias de base o jogador. E, de fato, a negociação deve ser fechada em 25 milhões de euros. O mesmo preço aí, por exemplo, que o Flamengo arrematou a venda, arrematou não, conseguiu a venda do Gerson. Então deve ser, vai 25, volta 25, então vai ser mais ou menos nessa toada aí. Setor ali, talvez para trabalhar mais do lado esquerdo, do ataque do Flamengo, que a torcida já estava muito ansiosa por isso, pedindo demais a informação, sempre a gente dá o crédito, o jornalista Mateu Morito foi quem deu primeiro, e a ESPN, com fontes no time espanhol, confirmou essa informação do Atlético de Madrid. Tem até uma negociação que ele estava, possivelmente poderia ir para o Napoli, mas não vai ser o caso, ao que tudo indica, está mesmo encaminhado para chegar ao Flamengo, assim como o Emerson Royal, lateral, também estava indo rumo ao Beşiktaş da Turquia. O Flamengo entrou no negócio, o Beşiktaş deu aquela recuada, então deve ser fechado em torno dos 9 milhões de euros para ser um reforço ali. Aí o Flamengo libera o Wesley, que ontem fez o gol da vitória, 25 milhões de euros, mais 5 como possíveis bônus, assim, indo para Roma também. Então a negociação, o Emerson Royal, vamos dizer, desculpa, pertence ao Milan. Então é toda uma negociação, vai de Itália, volta de Itália, milhões para aqui, milhões para lá, e o Flamengo se reforçando nessa janela antes tarde do que nunca. E ontem, como eu disse, o Wesley fez não dá para dizer uma belíssima atuação, mas foi decisivo pra caramba, fez o 2-1 do Flamengo. No finalzinho da partida, ele conseguiu o gol vitorioso ali. E quem conta, esteve lá em loco, acompanhou tudo de pertinho, é o camarada Edu Afonso. Então a gente acompanha agora a reportagem, como foi esse jogo lá em Bragança. Valia a vice-liderança do Brasileirão. Para o Flamengo, talvez um pouco mais. A tranquilidade do resultado positivo. Partida com 9 gols, o Pereira. os números do Arrascaeta. Aí o Flamengo libera o Wesley. Confirmaram aqui que o Flamengo está bem próximo de
líder geral da média do Bola de Prata, então liderando a nossa premiação. A situação do De La Cruz, com a exposição, enfim. E também o retorno do Pedro como titular, né? Sim. Tem uma sequência ali, enfim, ele marca no Fla-Flu, ele entra ontem como titular, ganhando mais uma oportunidade, mas não necessariamente com a figura dele. Seria um jogo tranquilo para o Flamengo desempenhar, muito por conta do adversário também. E o Red Bull, ele é um adversário que te obriga a entrar naquela intensidade do jogo. Não que o Flamengo não tenha intensidade, mas todos os níveis de intensidade. Então, intensidade na marcação, intensidade para acompanhar o zagueiro que sai jogando, o lateral que abre para apoiar, os jogadores, o John, que tem muita liberdade para circular naquela faixa. O pouco que ele já tem, ele já encontra passes. Mas contra o São Paulo, foi permitido a ele um certo espaço e quando ele entrou no jogo, o Red Bull conseguiu o resultado contra o São Paulo do empate. Mas aí eu acho que o Flamengo tem, na figura do Filipe Luís, essa mudança de chave quando ele faz as substituições, né? O Vinha entra muito bem, era um Flamengo que precisava dessa energia. Em determinados momentos ali, bateu o cansaço de um jogo que exige demais. Acho que o Arrascaeta ontem, do que a gente talvez libera ele, que é dessa marcação mais intensa de você... Eu gostei do jogo dele ontem, achei que ele contribuiu, mas tem uma hora que cansa, né? Então, ele precisou um pouco mais de energia. Mas teve essa entrega com o Pedro? Porque era uma dúvida do... Eu achei que sim. Era uma dúvida se o Pedro jogaria como titular. Você falou, o Red Bull vai exigir isso de todo mundo. E ontem com o Pedro e a Arrascaeta teve. Eu achei que sim. O Arrascaeta, no final do jogo, estava buscando bola na lateral esquerda. O que dá a sensação desse Flamengo, e que aí a gente depois pode casar com as informações, né, da apuração do Pedro e da nossa equipe aqui de contratações, é que o Flamengo é um time que sabe o que faz. Às vezes o jogo vai ficar mais truncado. E muito bem treinado, né? O jogo vai ficar mais truncado, mas é um time bem treinado. Só que chega um momento que os caras ou estão mortos, ou também são jogadores jovens. Everton Araújo, o Wallace. Então, com um pouco mais de reforços, é um Flamengo que não dá pra falar que o trabalho do Filipe Luís ele é A, B, C, D. Tem um trabalho ali acontecendo, não tem, Silas? Não tem. E isso que você está falando, Mari, a gente consegue ver na prática, porque, por exemplo, o Gerson saiu. Cara, a gente tem pouco falado do Gerson porque o Jorginho já entrou e tomou conta. A gente já vê, assim, o funcionamento do Jorginho com a defesa, o funcionamento do Jorginho com os meias. Agora, é natural que as questões do Pedro, os problemas que teve o Boto, até a gente, o Zé Luiz Runco foi meu médico na seleção de base, foi meu médico na seleção principal, a gente foi campeão com a seleção juntos. Então, assim, precisava ouvir também o lado dele para saber a situação, porque, por um lado, ele foi demitido, mas e o diretor? O diretor, eu não vi o Filipe Luís falando do diretor quando teve o vazamento daquela conversa, então acho que... Expôs o Pedro. E o Flamengo, e justamente, o Pedro deu, sim, uma declaração muito chateado com isso, mas vê em meio a todo esse caldeirão que no Flamengo, no Corinthians, ele é aquecido 100 vezes mais do que nos outros. Palmeiras também, quando entra... Aí não aquece, ferve, né? Justamente. Borbulha. E aí você ter a possibilidade, no caso do Boto aí, agora a possibilidade de vir o Emerson Real, a possibilidade do Samuel Lino, ou seja, então tem muita possibilidade. Por quê? Porque tem muita grana, tem muito jogador bom saindo, tem muito dinheiro entrando também. E aí... você traz essa chance de estar sempre melhorando o plantel. E do lado de fora, na beirada do campo, tem um garoto, entre aspas, um jovem treinador que é o Filipe Luís, que sabe fazer as coisas dentro do campo na hora certa e também tem aquela coisa do cara que tem estrela. Ele bota o Pedro no finalzinho do jogo contra o Fluminense, no clássico, um jogo ruim, que a história do jogo se fez por conta do gol do Pedro. E aí ganha o jogo. Agora o Wesley indo embora também, numa bola que eu não sei se ele foi cruzar, o que ele foi fazer, mas botou a bola para dentro. E o Flamengo ganha o jogo. Isso é time grande, isso é time bom, que menos que vitória não serve. Jogar mal já não serve. Esse do Runco é interessante, né? Porque assim, ele foi demitido e a gente até imaginou, ontem a gente não falou isso, mas... Parece que ele não tem, né, acaba nem tendo um cargo porque ele não está no dia a dia. Mas outras pessoas importantes do Flamengo fizeram coisas tão graves quanto ele. Mas eu estava conversando com o Silas aqui, se o Flamengo concretiza esse mercado aquecido, aí acho que não mexe, né, no Boto.
Não, mas por exemplo, mas assim, né, para você ver o tamanho... Mas o Mickey nem veio, né? Não. O Mickey ameaçou de chegar e... Exato. Mas digo, no tamanho e na importância, o que os jogadores falaram e eu acredito neles. Poxa, o elenco tá junto, tá blindado e a gente não gosta quando alguém expõe um companheiro nosso. Claro. Foi o que o Felipe Luiz fez. Não foi? Do Pedro, se disse. Mas eu acho que é diferente. Que o contexto é diferente, também acho. Porque um é vazado, parece que é coisinha de fofoquinha. Ó, eu vi no corredor que estão te ferrando ali. Nunca é um posicionamento mas eu não acho depois, mas eu não acho que o Felipe Luiz ia chegar e falar assim, galera, eu nunca falei com vocês, eu vou chegar aqui e dar uma coletiva e te espanar. O próprio Boto foi vazado também. Isso. Não, mas aí eles ficam bravos com esses vazamentos. Nesse contexto. Com esse disse-me disse. Eu não acho que o Felipe Luiz ia chegar numa coletiva e falar, eu nunca falei com meus jogadores, eu nunca demonstrei esse tipo de postura, e eu vou chegar do nada numa coletiva e bum, e aí você pega o Pedro de surpresa, né? Em relação ao Pedro, na mesma entrevista que ele fala... Já estava afastado, né, da lista. Na mesma entrevista que ele critica o Pedro, ele fala o meu Pedro, o nosso Pedro. É isso, ele deixa os votos completamente abertos. Um jogador que vai fazer 30 então, assim, gols você vê o carinho de um cara que jogou junto e que tem amor pelo ser humano também. Agora, a gente não viu em nenhum momento o Boto se defender também, o Zé Luiz E os também. Jogadores, né, Silas, acho que percebem se o cara está se dedicando ou não no treino, sabem se o técnico tem razão ou não do que está falando ali, né? Totalmente. Essa conversa que o Mateuzinho do Corinthians falou que eles tiveram lá, o Flamengo certamente teve também, entre eles. O Pedro está com a gente ainda, porque essa seria mais uma contratação, então, de um jogador importante da Espanha, né? De Madrid, né? Atlético de Madrid. Os parceiros do Felipe Luiz agora. Tá formando o bonde do Felipe Luiz. O diretor de futebol Felipe Luiz, né? Com essa boa influência que ele tem, esse bom trato que ele tem lá no clube espanhol, esse telefone vermelho que ele tem, essa linha direta com o Atlético de Madrid, então ele tem muita força, muito impacto nessas negociações e o Flamengo foi muito pressionado, justamente pressionado, porque entrou muito dinheiro em caixa, tem outros clubes fazendo grandes contratações também, a torcida estava inquieta aí, então com muita pressão sobre o diretor de futebol, José Boto, que ainda existe, eu acho que não é simplesmente uma janela com bons nomes, pode arrefecer em relação à torcida, mas você tem o dia a dia, você tem ambiente, você tem gestão de pessoas, você tem o trabalho em si que tem que ser provado dia a dia. Então, acho que o ano é longo, o ano é comprido, vão ter vários jogos ainda, várias fases e o trabalho não é fácil mesmo para você lidar no dia a dia. Você pode tentar limpar a imagem internacionalmente até agora, mas tem que trabalhar por aqui no dia a dia, não tem muito jeito, é assim que o futebol acontece. O Flamengo, de fato, está trazendo esses bons reforços aí, mas ainda tem que lidar, vai entrar já na Copa do Brasil, no mata-mata, quanto tempo eles vão precisar para entrar em campo, porque a gente falava já há algum tempo, claramente está esticando ao máximo os jogadores que tem aí. O Plata, nos jogos pós-mundial, era muito evidente que no segundo tempo ele estava esgotado e mesmo assim ficava quase até o fim das partidas. Resultado, nos 2 últimos jogos ele acabou sendo desfalque. Então o Felipe está tendo que lidar da maneira que é possível assim com toda essa situação. É um elenco forte, mas a partir do momento que você perde Gerson, perde Pulgar e também vai perder, tá na iminência de perder o Wesley, ele teve que sair desabaratinadamente atrás de um lateral direito, porque já sabia há muito tempo que perderia esse jogador. Então tem várias questões nesse sentido de planejamento também que o Flamengo falhou e está tentando consertar agora da fórmula de sempre, né? Também já aconteceu na outra gestão em alguns momentos, com aquela questão de botar muito dinheiro em cima da hora para trazer bons jogadores nesse sentido. Então o Flamengo está nessa batida, quer recuperar o elenco aí para dar mais fôlego mesmo, para encorpar ainda mais. É possível que o Saul, por exemplo, seja apresentado amanhã já, e não sabemos quanto tempo ele vai demorar para de fato poder atuar, mas é um Flamengo que vai encorpando. E se me permite um último pitaquinho antes de devolver sobre a questão ontem, eu acho que Pedro e Arrascaeta jogaram juntos, porque o Felipe conseguiu ali jogar o Bruno Henrique junto para fazer um trabalho muito sujo do lado esquerdo, botando bastante ali, às vezes do lado esquerdo, mas entrava muito na área e o Arrascaeta conseguia circular ali por aquele setor que ele gosta também.
também, que é pela esquerda, etc., e ter um suporte atrás do Varela. Então o time funcionou, porque foi uma partida muito pegada contra o Red Bull Bragantino, e aí vocês destacam, os 50 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta estava tirando bola lá atrás de cabeça, então é uma prova da determinação que eu lembro que eu via muito da Arrascaeta nisso na época do Jorge Jesus. Perfeito, Pedro. Pra gente finalizar muito bem esse papo do Flamengo, obrigada, boa sequência de trabalho pra você, que a gente segue também falando de outras partidas do Campeonato Brasileiro. Pois é, como o jogo entre Fluminense e Palmeiras que aconteceu ontem, o Flu teve mais posse e quase o dobro de finalizações, mas o Palmeiras chutou mais no alvo. As grandes chances criadas do Palmeiras também foram maiores. Ações na área do rival, 33 do Flu, 14 para o time de Abel Ferreira. Perdeu em 22, tomou uma cipuada em 23, empatou complicado em 24 e em 2025 quebra o tabu. Não, venceu com propriedade, GV. Isso quer dizer nada, né? Quer dizer que são 3 pontos. É, só quebrou o tabu mesmo. Agora a vida que segue. Vamos ver ano que vem lá o que vai acontecer. E Filipinho corrobora com a sua opinião, do Fernandão, não me lembro quem mais falou aqui no início, que o Red Bull vai tirar muito ponto de gente lá, é muito difícil. Filipinho, agora mais calmo, falou sobre isso. São muitos... Época, não tinha Red Bull ainda. Quem? Nélio. Errou. Não, Sávio. Ah, o que tem? O Sávio era atacante, calma. Quem fez o gol ontem do Flamengo? Wesley. Quem trouxe o Wesley pro Flamengo? Sávio. Mas não foi o Bebeto que fez o gol lá em Bragança? Aí tem que brigar com o LF, que ele acabou de falar que foi o Sávio. Você pode parar de estragar minhas cenas que eu faço aqui? Ou seja, misticamente, o Sávio pode acabar com os tabus. E agora quem vai... A Roma não vence, a Inter de Milão, sacanagem. Sabe o gol de quem do Wesley, pô? Moleque nem foi ainda. Bom, agora você vê pra mim se foi Sávio ou se foi Bebeto. É, eu tenho minhas dúvidas. Mas 96, acho que o Bebeto não estava no Flamengo mais não. Eu ouvi alguém falar Bebeto. Ele falou com uma certeza zero. Não. Ontem na transmissão falaram Bebeto. Em 96? Se Falaram fosse Bebeto. 86... Você tá com o computador aí, olha essa... É, gente, é simples, é rápido. Se fosse 86... Fast. Aí beleza, Não, mas agora 96... eu tô torcendo pra que seja o Sávio. Não. Vamos ver se essa cronologia aí tá legal não. A tua cara de bobo é a melhor do planeta, olha lá. Vamos falar de quem tá chegando, porque essas coisas me dão uma certa gastura. De quem tá chegando. Emerson Royal, muito próximo de acertar com o Flamengo. Fernandão e Flávio Amêndola, expliquem para o nosso telespectador querido que não acompanha esse futebol chato internacional, tô zoando. É porque a gente gosta do Cariocão, do Brasileirão. Mas é muito bom. Quem é Emerson Royal, que já teve pela Seleção Brasileira? Já teve pela Seleção Brasileira, inclusive a informação que eu tenho é que o Flamengo já fechou com o Royal e que hoje o Flamengo vai sacramentar a venda do Wesley. Joga de quê? Para Roma, lateral direito, 26 anos. Joga onde? Hoje ele tá no Milan. Melhor momento? Ah, cara, eu acho que no Betis, talvez. É, no Betis teve uma participação talvez no razoável Tottenham. no Tottenham, quando fazia o terceiro zagueiro, Pô, às jogou vezes no o ala. Tottenham, no Milan. Não, ele só Barcelona. jogou em time grande. E jogou agora no o maior Barcelona. preto e vermelho que ele vai jogar. Mas assim, ele é um lateral que, na minha avaliação, pro futebol europeu e pra seleção brasileira, ele tá numa prateleira abaixo, na minha avaliação. Sai nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fly, que sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o nosso Flamengo nesta quinta-feira, dia 27 de julho de 2025, trazendo novidades para vocês sobre o nosso Mengão. Então, se assistiu o nosso vídeo até o final, gostou, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil para deixar os créditos de direitos autorais.